Olá, os alunos e alunas do Elencos Atualiza, começando aqui nossa análise semanal. Vamos mergulhar nas novidades de licitações e contratos, com base no nosso boletim. Olá, sempre um prazer discutir esses temas. Hoje o material está bem interessante, né? Temos notícias importantes, parecer referencial, decisão cautelar do TCU e vários julgados de TCEs e do próprio TCU. Muita coisa para a gente extrair lições práticas. Exato. O objetivo é isso: entender o que está acontecendo e como isso afeta o dia a dia de quem trabalha com licitação. Isso, a missão é essa: pegar essas fontes, entender as implicações e conectar com o que a gente vê aqui na plataforma. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Começando pelas notícias. A primeira, um parecer referencial da PGE de Pernambuco. O foco é a fase preparatória das licitações, já na Lei 14.133, sabe? Uhum. Eles batem muito na tecla da instrução processual robusta, da documentação essencial, além de padronizar qual é o grande objetivo prático de uma orientação como essa, na sua visão. Olha, essa é uma pergunta-chave. Um parecer referencial assim, ele funciona como um guia, né? É uma ferramenta de controle preventivo e também de gestão de riscos. Controle preventivo? Interessante. Isso, porque ao definir um padrão, detalhando o que precisa ter no processo, quais verificações fazer, a PGE não só uniformiza, mas ela busca, assim, elevar a qualidade do planejamento lá na ponta. E o impacto disso é direto. Menos erros, menos questionamentos futuros, seja do controle, seja dos licitantes. E aí o processo ganha mais agilidade, mais segurança jurídica. A Lei 14.133 deu um peso enorme para o planejamento, né? Verdade. E esse parecer, ele materializa isso. Ele orienta o gestor a construir um processo mais sólido desde o começo. É um sinal claro, eu acho, de uma advocacia pública mais consultiva, mais estratégica. Perfeito, fica claro. A ideia é fortalecer a base para não ter problema depois. E por falar em problema, a segunda notícia da semana mostra bem o que acontece quando essa base falha, né? Exato. É uma cautelar do TCU, suspendeu um pregão lá na Secretaria de Saúde do Acre. O tribunal achou um monte de inconsistências graves no planejamento, foi isso? Foi exatamente isso. Essa decisão do TCU é um ótimo estudo de caso sobre a importância do planejamento. Os problemas são até clássicos, mas sempre atuais. Primeiro, faltou justificar por que não parcelaram o objeto. Ah, o parcelamento. Isso. A Lei 14.133, assim como a 8.666 e a súmula 247 do TCU, diz que parcelar é a regra. Para quê? Para ampliar a competição. Se vai contratar tudo junto, num lote só, tem que ter uma justificativa técnica ou econômica muito boa. E, segundo o TCU, lá no Acre, isso faltou. E não é só formalidade, né? De jeito nenhum. Impacta direto na competição e no preço final, na economicidade. E teve também a questão do orçamento sigiloso. Esse é um ponto que sempre gera dúvida. Sim, já era mesmo. E o TCU foi direto. O artigo 24 da nova lei permite o sigilo. Ok, mas não é regra. Não é para ser usado por conveniência. É uma exceção. E como exceção, precisa ser expressamente motivada. Tem que explicar por quê. Exatamente. Justificativa plausível, registrada no processo, dizendo por que o sigilo é melhor para a administração naquele caso específico. Lá no Acre, o TCU entendeu que essa motivação não existia ou não era idônea. E aí fere a transparência, fere a própria lei. E olha, um sigilo sem fundamento pode até atrapalhar a fiscalização depois, né? A avaliação da economicidade. E além disso, a pesquisa de preços também foi questionada. Correto. A pesquisa de preços é a base para a gente saber se o preço dá bom, se a contratação é vantajosa. O TCU achou a pesquisa inadequada, citou violação aos artigos 18 e 23 da Lei 14.133, que dizem como fazer a pesquisa. Tem que ser ampla, várias fontes, para achar o valor de mercado mesmo. Se a pesquisa é falha, Aí compromete tudo. Você não sabe se o preço está justo. Pode acabar contratando mais caro, gerando prejuízo. E o TCU ainda analisou os requisitos para dar a cautelar, né? O periculum in mora,
aquele risco de dano se a licitação continuasse. Certo. E a ausência do periculum mora reverso, ou seja, a suspensão não ia causar um prejuízo maior porque tinha outro contrato vigente para os serviços. Então, essa decisão do TCU funciona como um lembrete bem forte. Tem que ter diligência, tem que ter fundamentação em cada passo do planejamento. Sem dúvida. E se a gente conectar com o parecer lá da PGE de Pernambuco, a gente vê um cenário claro. Os órgãos de controle, as procuradorias, estão muito focados na qualidade da fase preparatória. É uma tendência. Sim, a Lei 14.133 já veio estruturando melhor essa fase. E agora a jurisprudência, as orientações, estão consolidando essa exigência de planejamento detalhado, transparente, bem fundamentado. Ignorar isso é correr um risco altíssimo de ter o processo anulado ou suspenso. Muito claro. Bom, saindo das notícias e entrando agora nos julgados da semana. Começamos com Pernambuco de novo, TCE-PE. Analisaram editais de patrocínio, captação de recursos privados para eventos públicos. O que eles definiram de principal ali? Olha, o TCE-PE buscou trazer mais rigor para essas parcerias, sabe? Mais transparência. A decisão bate em pontos cruciais. Primeiro, tem que ter chamamento público, com ampla divulgação para garantir isonomia, para todo mundo que quiser patrocinar ter a chance. Certo, a competição entre patrocinadores. Isso. Segundo, previsão clara das contrapartidas. O que o poder público oferece e quais as obrigações do patrocinador. Tem que estar escrito, sem dúvida. E terceiro, controle financeiro rigoroso. Esse controle financeiro, como funciona na prática? Teve um ponto sobre a conta única, né? Exato, esse foi um ponto nevrálgico. O dinheiro captado tem que entrar na conta única do tesouro do ente público. Tem que seguir todo o rito normal da despesa pública. Isso é para evitar caixas pretas, sabe, uso de recursos sem controle. E a questão da prestação de contas e a forma de captar o recurso. Também foram pontos importantes. Quem recebe o patrocínio tem que prestar contas detalhadamente. Mostrar onde o dinheiro foi aplicado, se foi de acordo com o combinado. E outra coisa, o TCE-PE achou irregular uma situação onde o edital só previa dinheiro, mas acabou acontecendo por permuta, troca de bens ou serviços. Diferente do previsto. Exato. Isso fere a vinculação ao edital. E pode dificultar saber o valor real daquela parceria, o controle fica mais difícil. Então a mensagem é: regra clara, processo transparente e controle firme para garantir o interesse público nessas parcerias. Faz todo sentido, né? Afinal, são recursos geridos no âmbito público. Bom, vamos para Goiás agora. O TCE-GO respondeu uma consulta sobre contratação integrada na Lei 14.133. Um tema complexo. Fixaram teses importantes, certo? Sim. A contratação integrada, ela tem suas particularidades, né? O contratado assume mais riscos, faz projeto, executa, então precisa de parâmetros bem definidos. O TCE-GO esclareceu 2 pontos-chave. Primeiro, o critério de aceitabilidade de preço. Tem que ser pelo valor global do objeto. Global, não por item. Isso, global. E esse valor global tem que ser baseado num orçamento sintético, bem fundamentado, com estimativa de custos, metodologia definida, como diz o artigo 23, usar método expedito, paramétrico, só para partes que não estão detalhadas no anteprojeto. A ideia é dar um parâmetro geral de economicidade, mesmo sendo um regime mais complexo. Entendi. E o segundo ponto, sobre remuneração de riscos. Esse parece ainda mais delicado. E talvez seja o ponto mais crucial na integrada. Como o contratado assume mais riscos de projeto geológico, etc., a lei prevê uma remuneração por isso. Um valor calculado sobre a parte do contrato ligada a cada risco. Certo. O TCE-GO reforçou. Essa remuneração não pode ser arbitrária. Tem que ter uma metodologia de cálculo clara, definida antes pelo ente público. E tem que ser compatível com a matriz de riscos que está lá no contrato. Os artigos 22 e 103 falam disso. A clareza na metodologia é essencial, então. Fundamental.
para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e para evitar briga depois sobre quanto pagar pelos riscos que o contratado realmente assumiu e gerenciou. Ou seja, a decisão quer dar segurança jurídica para um regime que, por transferir mais responsabilidade para o privado, precisa ter essas bases financeiras e de risco muito bem amarradas desde o início. Exatamente. Sem essa clareza no valor global de referência e na metodologia de remunerar o risco, a contratação integrada pode ficar cara demais para a administração ou inviável para o contratado. E aí compromete o objetivo do regime, que é buscar inovação, eficiência em obras e serviços complexos. Seguindo a viagem pelos tribunais, Minas Gerais, TCE-MG, trataram de um assunto recorrente. Pode ter restrição geográfica na licitação? Qual foi o entendimento deles? Olha, o TCE-MG começou pela regra geral, né? Que está alinhada com o artigo 9º da Lei 14.133. É irregular colocar lá na habilitação restrição só porque a sede da empresa fica longe. Não pode barrar por causa do endereço da sede. Exato. Isso fere a isonomia, a ampla competição, que são a base de tudo. Não dá para tirar um competidor do jogo só porque a sede dele é em outro estado ou cidade, se ele tem condição de executar o contrato. Mas o tribunal abriu alguma brecha? Porque tem situação que a proximidade parece importante para executar bem o serviço. Sim, abriu. E essa é a parte mais delicada da decisão. O TCE-MG admitiu que pode ser exigido que o vencedor da licitação tenha uma estrutura local, um escritório, um depósito, uma oficina na região onde o serviço vai ser prestado. Mas atenção, isso como condição para executar o contrato, não como requisito para participar da licitação. Ah, a exigência vem depois, para o vencedor. Isso. E tem um porém enorme. Essa exigência só vale se for absolutamente indispensável para a perfeita execução do contrato. E essa indispensabilidade não pode ser presumida. Tem que ser muito bem justificada lá no planejamento, demonstrar com dados concretos que sem essa estrutura local, o serviço seria comprometido na qualidade, no prazo ou ficaria muito mais caro. Isso levanta uma questão importante mesmo. Como equilibrar a busca pela competição máxima com a necessidade prática da execução? O risco é essa exceção virar uma barreira disfarçada, né? Exatamente esse o ponto. O desafio para o gestor é provar, sem deixar dúvida, essa indispensabilidade. Não é só dizer, fica mais fácil se for perto. Tem que mostrar, por exemplo, que o tempo de resposta para uma manutenção urgente só é cumprido com base local, ou que o custo de deslocamento de outra região inviabilizaria o contrato. A decisão do TCE-MG tenta harmonizar, mas joga um ônus de prova bem pesado para a administração justificar a exceção. A regra ainda é não restringir na habilitação. É um ponto que exige muita cautela mesmo na hora de aplicar. Agora, um alerta que a gente precisa destacar veio do TCE do Paraná, sobre a obrigatoriedade de disponibilizar os estudos técnicos junto com o edital. Qual é a preocupação do tribunal aqui? A preocupação do TCE-PR é com uma prática que, infelizmente, a gente ainda vê muito. Publicar edital, principalmente de obra, sem todos os estudos técnicos preliminares que são necessários. Tipo, sondagem de solo, estudo geotécnico, levantamento topográfico detalhado, estudo hidrológico. Faltando informação essencial. Exato. E o tribunal alertou que essa omissão é grave. Primeiro porque o licitante não consegue fazer uma proposta precisa, realista. Ele não conhece as condições reais do local. Segundo porque essa falta de informação, lá no começo, é quase um convite para ter aditivo depois. Ou porque aparece um problema não previsto, ou porque tem que mudar projeto. E a transparência fica comprometida também. Totalmente. Fere a transparência e o dever de planejamento completo, que está lá no artigo 40, parágrafo 1º da Lei 14.133. A gente percebe a conexão direta com o que falamos antes sobre planejamento e com a decisão do TCU lá no Acre. Direta. É fascinante notar como a falta de um documento técnico, que tinha que ter sido feito lá na fase de ETP, nos estudos técnicos preliminares, como isso gera uma cascata de problemas.
proposta incerta, risco de jogo de planilha, aditivo que encarece e atrasa a obra, briga contratual e, no fim, prejuízo para o cofre público e para a entrega do serviço para a sociedade. É um efeito dominó. Perfeito. O alerta do TCE/PR é um reforço muito forte. Planejamento detalhado, com todos os estudos, todos os levantamentos. Não é luxo, não é burocracia demais, é condição essencial para contratar de forma eficiente e responsável. Uma lição fundamental, sem dúvida. Para fechar nossa análise de julgados, vamos para o Piauí. O TCE/PI julgou procedente uma representação sobre contratação de transporte público. Apontou várias irregularidades, né? Quais foram os principais problemas ali? Esse caso do TCE Piauí é quase um resumo de más práticas em gestão de contrato. A lista de problemas é grande. Começou com falha na pesquisa de preço, indicando possível sobrepreço lá no início. Já começou mal. Pois é. Depois, na execução, viram que estavam usando veículos inadequados, diferentes do que pediu o termo de referência. Isso compromete a qualidade, a segurança dos usuários. Verificaram também que a fiscalização do contrato pela administração era deficiente. Não acompanharam direito. A fiscalização falhou. Exato. E para fechar, descobriram subcontratação irregular de parte do serviço, sem autorização, fora do que a lei permite. E com essa série de falhas, quais foram as consequências? Bom, diante disso tudo, o TCE Piauí julgou a representação procedente, claro. Aplicou multa nos gestores responsáveis e, muito importante, mandou instaurar uma tomada de contas especial, a TCE. Ah, a TCE é para apurar o dano. Justamente, a TCE é aquele processo específico para ver se teve dano ao erário, calcular quanto foi esse dano e buscar o ressarcimento. As irregularidades todas, sobrepreço, má execução, subcontratação, levantaram indícios fortes de prejuízo aos cofres públicos. Esse caso é bem emblemático, sabe? Porque ele mostra como as fases estão conectadas. Uma pesquisa de preço ruim lá no início contamina tudo. A falta de fiscalização depois permite que a má execução, o uso de veículo ruim, a subcontratação errada continuem e causem prejuízo, causem risco. A fiscalização não é opcional. De jeito nenhum. Tanto a Lei 8666, que se aplicava nesse caso, quanto a 14.133 são muito claras. O gestor tem o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos. Não é opção, é obrigação legal. É essencial para garantir que o serviço seja entregue como foi contratado, que o dinheiro público seja bem usado, que o interesse público seja atendido. Se omitir na fiscalização, como parece ter acontecido aí, as consequências são graves. Uma análise bem completa dos pontos do boletim dessa semana, hein? Se a gente for recapitular rapidamente, vimos a importância crescente da fase preparatória do planejamento robusto. Isso ficou claro no parecer da PGE-PE, na cautelar do TCU no Acre, no alerta do TCE/PR sobre os estudos técnicos. Isso. A base de tudo. Vimos também as exigências de fundamentação para exceções, como não parcelar ou usar orçamento sigiloso, e o rigor na pesquisa de preços cobrado pelo TCU. As diretrizes para dar transparência e controle aos patrocínios, lá do TCE/PE. Os parâmetros para a contratação integrada, valor global, remuneração de risco definidos pelo TCE/GO. Pontos bem técnicos, mas essenciais. A regra de não poder ter restrição geográfica na habilitação e a necessidade de justificar muito bem a exceção como condição contratual, segundo o TCE/GMG. E, por fim, as consequências sérias da gestão contratual ruim, incluindo falha na fiscalização, subcontratação irregular, como mostrou o caso do TCE/PI. Então, o que tudo isso significa na prática, para o pessoal que acompanha a gente aqui no Elencos Atualiza, significa que para navegar nesse mundo de licitações e contratos tem que estar muito atento a esses detalhes, a essas interpretações, a esses alertas dos tribunais. Dominar a lei é o começo, mas entender como ela é aplicada e fiscalizada, isso é que faz a diferença para atuar com segurança e eficiência. Perfeitamente colocado. E é exatamente aí que entra o Elencos Atualiza, né? O propósito é fornecer essa atualização contínua, organizada, comentada. Ajudar os profissionais a entenderem não só a norma fria, mas a jurisprudência administrativa que está moldando a prática no dia a dia.
É uma ferramenta para se manter preparado para os desafios da área. E fazendo um link direto com um dos temas que a gente mais bateu na tecla hoje, o alerta do TCE-PR sobre os estudos técnicos que têm que acompanhar o edital. Isso mostra como é crítico dominar a elaboração, o conteúdo dos documentos de planejamento, principalmente o estudo técnico preliminar e o termo de referência. Sem dúvida. A qualidade desses documentos iniciais define muita coisa. Por isso mesmo, a nossa recomendação ao final dessa análise é: tirem um tempo para revisar ou assistir à aula conteúdo do estudo técnico preliminar e termo de referência. Está disponível aqui na plataforma. Como a gente viu, a qualidade desses documentos é um fator-chave para o sucesso ou para o fracasso do processo todo, da licitação e do contrato depois. É um conhecimento que não dá para abrir mão. Bom, encerramos por aqui nossa análise do boletim dessa semana. Desejamos a todos e todas ótimos estudos e que consigam aplicar bem esses conhecimentos em licitações e contratos públicos. Bons estudos!